Olá, que privilégio poder celebrar com você esses 30 anos de ministério. 30 anos de ministério, sabe que não é uma experiência que a gente fica fazendo conta, né? Quando a gente se dá, é que a gente vê que a graça do Senhor tem sido tão abundante, tão abundante. E então a gente quer celebrar. E você que está chegando faz parte da minha lista de convidados. Sim, eu pensei em você, eu orei por você. Certamente nós vivemos algumas histórias dessas que talvez a gente venha rememorar hoje juntos. Ai, que alegria ter você aqui, meu bem. O primeiro que entrou, o Zeni, que delícia. Adri, que bom e tendo vocês aqui comigo. Sheila, eu quero contar como é que a gente muito bom ter você, Charlotte, Rosélia, como é que a gente começou a planejar esse momento especial. Elas e eles, na verdade, tem a ver com os meus líderes, né, nesses anos de ministério, aqueles com os quais eu mais tempo tenho convivido e tenho uma gratidão, né, por todos eles. E então, na nossa comemoração, neste momento, nós temos o Dr. Luiz Ernesto Wendler, diretor do Hospital do Rocio, temos o pastor Pascoal Piragini, pastor presidente da Primeira Igreja Batista de Curitiba, nós temos o Dom Peruso, arcebispo de Curitiba, temos o pastor Ed René Kivites, que foi o primeiro pastor, inclusive quem me consagrou, e eu tenho meu marido, né? Meu parceiro de vida e de ministério também. Privilégio a gente poder começar hoje com... Vamos ver? Olá! Oi, só um pouquinho, Deu certo! Que bom estar com vocês nesta noite! Olá! Oi, Erika. Oi! Que delícia o senhor ter aceito este convite. Que é isso, Erika, é um prazer poder comemorar os 32 anos de ministério que você tem, sendo que 6 anos conosco, uma parte. Uhum. É uma grande satisfação poder contribuir com você. Sou eu que contribuo com o senhor. Mas tem um motivo agora para a gente fazer essa live, que é essa comemoração, livros que você quer fazer, tudo, né? Então, é gratificante a gente poder estar junto aqui nesse momento, né? E compartilharmos junto as conquistas que fizemos juntos esses 6 anos. Sim, sim. Muito obrigada, doutor Luiz. Antes do senhor entrar, eu estava dizendo da ideia, né, de fazer essas lives comemorativas, e eu escolhi neste momento os líderes com os quais mais tempo eu tenho convivido. E tem um princípio para mim, neste momento, que é o da parceria. Enquanto uma mulher que entende sua vocação, um chamado de Deus, né, para trabalhar, para de fato transformar realidades com a unção mesmo do Senhor, mas de fato com a responsabilidade, trabalhar junto com o Senhor tem sido uma honra. Aprender com o Senhor, né, de ter como uma referência. Afinal de contas,
Misericórdia! O senhor é o diretor de um hospital que é difícil da gente contar, né? Quando é que essa visão do Hospital do Rossio ocupou o seu coração? Conta pra gente. Não é só o meu coração, né? Porque junto comigo tem uma pessoa que também tem a mesma qualidade, os mesmos princípios e a mesma arrogância de tentar fazer essas coisas grandes, assim, que é o Miller, né? Sim. Posso deixar falar do Miller, porque o Miller é um companheiro que tem o mesmo dom empreendedor que nós tivemos, né? Mas tudo começou no Hospital Antigo, né? Nós lutamos muito para conseguir terminar o Hospital Antigo. O Hospital Antigo ele acabou ficando numa estrutura que não tinha mais como crescer. A vigilância sanitária já não autorizava mais nada, os bombeiros estavam nos limites dos alvarás, né? A prefeitura mesmo não podia dar mais alvará, porque era um prédio muito antigo, né? Ele não tinha base nem sustentação para levantar mais um andar. E nós estávamos bem lá naquela época, sabe? Com vários credenciamentos, mas pilotados, sempre apertados, sempre tentando dar um jeitinho, né? Até que um dia nós conversamos, eu e o Miller, e apareceu esse terreno na Lagoa, que era de um médico que já é falecido, o Dr. Ribabem, era da esposa dele. E ela nos ofereceu aquele terreno, e ela, além de ser muito amiga, ele era muito amigo nosso, o Dr. Ribabem. E nós acabamos comprando o terreno, e eram 5 alqueires. Compramos o terreno, pagamos o terreno. Depois eu falei para o Miller, será que não fazemos um hospital novo aí, grande? O Miller, olha, compadre, de minha parte, estamos juntos construindo. Mas então vamos ver o que tem de interessante, arquitetos experientes nesse sentido, e vamos fazer um projeto. Aí chamamos o arquiteto Manuel Coelho, falamos, faça um baita de um projeto, nós queremos fazer algo grande, com todos os fluxos, né? Todas aquelas dificuldades que nós tínhamos com a vigilância sanitária, bombeiros, alvará de prefeitura, tudo aquilo nós queremos legalizar nesse hospital. E assim surgiu a ideia de fazer o Hospital da Lagoa. Foi dessa maneira. Uau. E quanto tempo foi esse empreendimento para começar a funcionar, doutor? O hospital foi construído de projeto até o término em 3 anos. O projeto demorou uns 4 meses, o projeto, depois tinha os projetos normais de construção, projeto estrutural. Demorou meio ano para fazer todos os projetos e 2 anos e meio de construção. Foi 3 anos. 3 anos. Nós começamos em 2011 e terminamos em 2014. Eu me lembro que foi justamente em 2014 que o pastor Pascoal Piragini, num retiro da equipe pastoral, me chamou e disse, Érica, eu tenho um desafio para você. E eu falei, ok, mas já tremi dentro de mim, sabe? Assim, quando aquele friozinho na espinha, porque quando homens visionários, como o senhor e o pastor Pascoal, etc., falam, a gente sabe que não é uma fala só deles, né? Então ele disse, eu gostaria que você fosse implantar uma capelania ali no Hospital do Rossio. Quando ele falou, eu que já estava com friozinho na espinha, senti dentro do meu coração, né? Deus, tem certeza? Eu vou poder fazer capelania na saúde? Aquilo era um sonho de menina. E eu tinha acabado a minha formação em musicoterapia. E a minha formação em musicoterapia foi uma formação longa, de 7 anos. E o pastor Pascoal tinha sido meu co-orientador no TCC, no trabalho de conclusão de curso. Então, ele sabia muito bem da minha paixão. Na época, nossos planos era que eu iria atuar mais focada na capelania da mulher em situação de violência.
Mas ele me chama e diz, Érica, eu preciso que você vá para o hospital. Eu senti isso dentro de mim. Eu não sabia o que era o Hospital do Rossio, né, nós não tínhamos relacionamento, mas eu disse, ok, pastor, eu estou à disposição. E eu fui orar, e quando eu orei, Deus me deu um versículo de Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para, e o profeta vai dizendo, que é para ir na direção daqueles que estão de coração quebrantado, daqueles que estão aprisionados, daqueles que estão adoecidos, enfim. E aquela foi a confirmação bíblica para mim, de que era o Senhor me enviando. Mas me conta, como foi isso do senhor, do Dr. Miller, desejarem ter um trabalho de capelania? Como é que aconteceu esta possibilidade de estarmos juntos? É que tudo começou depois que eu me converti, né? Depois que eu me converti, eu acabei tendo uma amizade com o pastor Pascoal. E essa amizade foi crescendo e nós fomos ficando mais amigos. E em todas as comemorações do hospital, todas as inaugurações que houveram no hospital, o pastor Pascoal estava presente, falando. E assim foi nessa inauguração do Hospital Novo. Ele foi lá, orou, né? Tinha muitas pessoas, acho que você não estava lá, mas tinha muitas pessoas. Depois nós fomos até a minha sala, ele fez uma oração, deu uma Bíblia para mim, uma para o Miller, e eu falei, escute, Pascoal, agora nós temos que continuar o trabalho de Deus dentro desse hospital, né? Não adianta só orar. Estamos felizes, agora me ajude a continuar o trabalho aqui dentro do hospital. Não, nós vamos implantar uma capelania. Pode ficar certo disso. Isso foi em agosto de 2014. Né? Nós nem tínhamos nos mudado para o hospital ainda, né? E ali surgiu a semente da capelania. Aí nós nos mudamos às pressas para o Hospital Novo, por causa daquele evento que houve de granizo no Hospital Antigo. Ficamos assim meio acampados no hospital, né? Então demorou um pouquinho para me estruturar. E aquele ano foi um ano difícil, 2014, final de 2014. 2015 foi um ano muito difícil para todos, para a área de saúde, para todas as outras empresários, né? Porque nós tínhamos preparado os funcionários para um movimento absurdo que nós imaginávamos que ia ter quando abrisse o hospital. Então, nós contratamos uma quantidade de funcionários, foram treinados, e foi passando os meses e o movimento não apareceu. E daí, eu tive que fazer a primeira grande medida que me deixou muito triste, que foi demitir os funcionários treinados, porque nós não tínhamos movimento. E fui falar com o Pascoal antes disso, e para poder enxugar o hospital, para começar, senão nós íamos quebrar antes de abrir. E daí eu falei com o Pascoal, nós temos que abrir a capelania, porque nós precisamos que aquele hospital seja ungido. E o Pascoal daí veio falar comigo lá no hospital e falou assim, não, eu já tenho a pessoa. E depois de alguns meses ele me apresentou você. E eu te recebi, falei, olha, bem-vinda, de algumas recomendações, né? E falei, hospital, a linha do hospital é esta, né? E o caminho que nós vamos tomar é este, né? E essas são os erros que eu vou corrigir do hospital, e esses são os acertos que nós conseguimos fazer, né? É um ano difícil e você aceitou o desafio e começou com a capelania, pequenininho lá, se apresentando ainda, né? Foi 2015, né, Érica? Foi, isso mesmo. Foi isso. Acho que a primeira exposição nossa foi no seu aniversário, né?
Eu lembro até a palavra, a gente foi com vestimenta de seresta, e eu lembro que a palavra era sobre a oração de Jabes, que eu te entreguei, né? Quando Jabes ora pedindo que Deus o abençoe e estenda a sua tenda. E eu te vi assim, como alguém abençoado, em que estava aumentando, né, as suas demarcações para abençoar mesmo. Ô, doutor, mas o que é essa história aí de depois que eu me converti? É fato que os acadêmicos em medicina e a medicina de modo geral nem sempre inclui, né, na formação a questão da espiritualidade. E da onde surgiu essa sua sede, essa tua busca para que pessoalmente você tivesse essa experiência com Jesus e então a espiritualidade cristã fosse um valor hoje do hospital? Conta pra gente. Na realidade, a Anne, quando a Anne fez a live dela, ela já pincelou isso, né? Eu, no hospital antigo, eu ia todos os dias, todos os dias. Né? A gente começava a visita às 7 e eu ia na igreja da Rondinha todos os dias, na missa das 6, que acabava 6h30. Dava tempo de eu chegar na visita no hospital. Eu e mais 7 pessoas, algumas senhoras de idade, mais 2, 3 homens e eu. E todos os dias tinha uma missa extremamente curta, né? Mas eram as mesmas pessoas sempre. Então nós já sentávamos juntos. Assim. E daí lá no hospital, eu internou o filho de um amigo meu, do Gerson Gabardo, que é da igreja presbiteriana. E o Gerson chegou para mim e falou assim: Luiz Ernesto, você não quer estudar a Bíblia comigo? Eu falei: Gerson, infelizmente eu não tenho tempo, Gerson, sabe? Eu começo aqui cedo, daí vai o dia inteiro, de noite estou quebrado, não tem condição. Mas me diga um horário que fique bom para você. Aí, quando me perguntam isso, eu sempre falo uma coisa para me tornar uma coisa difícil, né? Eu falei: olha, só se for às 6 da manhã. Começamos amanhã, então? Eu olhei, Que ótimo. e falei: meu Deus, eu dei uma trucada e ele levantou para 6, né? Eu falei: mas Gerson, 6 da manhã, Gerson, 6 da manhã ali na Cossel. Nesta ocasião, ele trabalhava na Cossel. E depois eu começo o dia também, daí abre um pouquinho mais tarde, mas eu fico lá, tal, não há problema nenhum, tal. Mas Gerson, 6 da manhã é complicado para você, tal. Tentei tirar e não consegui. E ele começou. Aí eu parei de ir na igreja da Rondinha e comecei a ir na Cossel. E fiquei 1 ano lá na Cossel com ele lendo os versículos, me explicando os versículos, e lia e tal. Daí, sempre tentando que eu aceitasse Jesus. Falei: olha, Gerson, não é o momento ainda, vamos esperar um pouquinho mais, né, Gerson? E assim foi, e daí passava 2 meses, ele novamente: Luiz, você não acha que você podia aceitar? Eu acho que ainda não é o momento, Gerson, sabe? Mas contei para a Anne, comecei a me envolver, até que teve um dia que não teve jeito, né? Foi um versículo muito forte e as coisas já estavam acontecendo na minha vida, baseado nos nossos estudos, naquelas leituras. Ali eu comecei a aplicar aquilo, sem querer, comecei a aplicar o que o Gerson tinha discutido comigo, no entendimento dele e no meu entendimento daquele versículo. Aí teve um dia que eu aceitei, e daí comecei a frequentar a igreja presbiteriana junto com ele. Só que daí, nesse interim, o irmão do Pascoal foi operado no hospital de obesidade. E daí o Pascoal foi visitar ele, nós nos conhecemos, falamos, etc., conversamos, e ele me convidou para participar mais forte da primeira igreja, e abrir uma célula.
E daí, nessa célula, nos apresentou o Dr. William Feres, que é médico também, que é diácono lá junto com você, e abrimos uma célula. E nessa célula já estava o Daltro, chamamos o Daltro, estava o Nassif, né? Estava o Eurico, que é uma outra pessoa, e tinha alguns da célula, e ali começou. Eu já trouxe a Anne já se converteu na casa do Dalton, logo em seguida a Nassif, a esposa, né? Já partimos para o discipulado, já fizemos o batismo, daí sacramentamos de vez aquele aceito de Jesus, né? Bom, nessa época, quando aconteceu isso, eu chamei o Miller e falei, Miller, nós temos que mudar algumas coisas erradas aqui no hospital, porque está me incomodando. Por isso. Contei para o Miller e quando você põe em prática as atividades que Jesus nos ensinou, você mexe com vários setores. E o setor que mais mexe dentro de uma empresa é o financeiro, né? Nós temos que fazer uma revolução tributária muito grande dentro do hospital. E expliquei tudo para o Miller, como é que tinha que ser feito. E isso é uma coisa que demorou, né? Que não é do dia para a noite. O Miller, por isso que no início da minha fala eu falei isso para o Miller. O Miller concordou com tudo, e então vamos fazer. E ali nós começamos a tomar um rumo do hospital, né? Um rumo esse que foi aumentando, foi convergendo, quase ficando paralelo. Ainda temos situações errôneas dentro do hospital que estamos corrigindo, né? Agora o Eduardo que está fazendo essa parte de correção. E assim começou a minha vida, né? E daí, logo depois, eu consegui puxar o Guilherme e a Ilana, né? A Guilherme e a Ilana também fizeram discipulado, participaram de uma célula. Daí o Pascoal resolveu abrir uma célula na minha casa em Campo Largo e ele era o líder. Veja só que prestígio, que bênção, que coisa maravilhosa. E o Pascoal ia com a Cleusa lá em casa, e daí estava o Guilherme, estava a Ilana, o Miller também participou, e ficamos lá 2 anos lá na minha casa, sabe? Foi uma bênção. E ele ia toda terça-feira na minha casa. Então, dali, o Miller pegou mais embasamento dentro da palavra. Então, ficou mais fácil o apoio dele para a gente convergir para o hospital dentro dos caminhos mais próximos da retidão, né? E assim foi a minha história, né? O ano passado, Deus me abençoou, o Eduardo e a minha outra nora também fizeram discipulados, foram batizados, se converteram. O Eduardo hoje é um parceiro teu muito mais do que eu, né? Porque ele vive aqui no hospital direto, né? E agora com essa pandemia eu me afastei, fiquei com medo, me afastei mesmo, né? Tenho ido de vez em quando, mas sempre conversando com ele, né? E eu vejo o apoio à capelania que ele dá, né? Ele é uma pessoa muito envolvida, né? A Ilana também faz todo dia oração, né? Então eu estou muito feliz porque começou tudo com aquele amigo meu que queria estudar a Bíblia comigo e eu falei que tinha que ser às 6 da manhã. Mas quando a pessoa é determinada a evangelizar, né, ela se submete a qualquer horário, e hoje o mérito disso aí, eu sempre falo, é do Gerson, né? E depois veio a minha esposa, os filhos, noras, né? E hoje os netos acabam ficando dentro de um lar cristão, já desde pequeno, né? Então, essa é a história da minha vida no sentido espiritual. Bonito, doutor, te ouvir e mais uma vez testificar o que um irmão escreveu, Hans Burke,
que o reino de Deus é um reino de amigos. Então, é essa experiência de alguém que se importa e que vai ao encontro do outro e desenvolve um vínculo, não esquece. E depois vem o pastor Pascoal e também acolhe e vai junto e monta uma célula e quer estar ali. A vida cristã, ela, na verdade, ela não é individual, né? A salvação é pessoal, mas a vida cristã é comunitária e nada no reino é individual. Aí, quando nós vamos para o hospital, este valor da espiritualidade não é algo apenas que está ali alistado porque é elegante, é algo que tem a ver com a pós-modernidade. Não, nós estamos falando de vida na vida, né? De uma direção que, de fato, acredita naquilo que ela está construindo. Mas, enfim, isso faz uma diferença tão grande, porque eu me lembro de escutar o senhor dizendo em um dos nossos eventos, das nossas celebrações, por exemplo, de quando aquele auditório estava lotado de gente, de que o senhor via que talvez o propósito da construção daquele auditório fosse para além das conferências médicas e conferências clínicas e científicas, enfim, mas fosse também para que houvesse um ajuntamento onde o nome de Jesus fosse glorificado. É isso mesmo, doutor? Você veja só, aquele dia eu falei aquilo, mas antes disso vou te falar outra coisa. Quando nós fizemos o projeto do hospital, nós fizemos um desenho para o arquiteto, e eu e o Miller falamos assim, o que mais solicitam para nós? Nós tínhamos 55 leitos de UTI. Era já um monte de leitos de UTI, que poucos hospitais tinham esses leitos de UTI. Né? Em Curitiba ninguém tinha ainda, no hospital antigo. E vivia lotada, e eles viviam pedindo, e nós negando vaga. Mas como é que pode, vocês com tantos leitos não terem vaga, estão precisando daquilo ali? Eu falei, Miller, então veja, o hospital tem que ter um número grande de leitos de UTI, tem que ter um número grande de UTI neonatal, e tem que ter um número grande de enfermaria. Então, são essas três coisas que eu quero, junto com o arquiteto, quero que faça. Né? E daí, e também tem que ter um auditório para fazer reuniões, para fazer palestras, fazer isso. Mas que tamanho auditório? Um auditório de 80 leitos, 80 cadeiras? Não, vamos fazer 400 cadeiras. Mas 400 cadeiras? Mas será que precisa? Não, vamos fazer 400 cadeiras, vamos fazer 200 leitos de UTI, adulto e 100 de infantil. Mandamos o projeto para ser feito, fui na Secretaria de Saúde. O secretário da época me incentivou. Falou assim, ó, eu vou te falar um adendo, eu não sei se 200 leitos de UTI não é muito leito, Luiz Ernesto, porque é bastante leito, é caro para você fazer um leito de UTI. Mas vou fazer um financiamento mesmo, então vamos fazer isso. Né? Eu acho que existe falta de leito. Bom, falta de leito existe mesmo. Mas eu acho bastante. Né? Na sequência, na metade da obra, né, vários secretários municipais falaram assim, esse leito de UTI é um absurdo. Isso vai ser um elefante branco, porque você não vai conseguir preencher isso aí. Gasta muito grande, etc. Né? E aquele auditório também, isso aí parece o Teatro Guaíra pequenininho. Nunca vai ter tanta gente lá dentro para... Você podia enxugar o hospital, fazer um pouco de gastar menos, né? Porque nós sempre atrás de financiamento, de dinheiro e tal. Né? Bom, conclusão. Os leitos de UTI, que pareciam absurdos, hoje são os leitos que salvam o Covid. Amém. Hoje é o maior número de leitos destinado ao Covid. Sim. Né? Não existe um hospital que tenha tantos leitos destinados ao Covid. Fora os outros que sobram para destinar às outras causas. E o auditório, aquele dia eu falei, porque realmente ele é mais usado, o auditório, para
para fazer cultos, orações, celebrações, músicas, encontros, né? Do que para palestras, para reuniões, né? As reuniões são feitas nos pequenos lugares, né? Então, quando eu falei aquilo, é que quando eu quis fazer, acharam muito grande. E eu já vejo o auditório lotado por várias vezes, né? Então, já era Deus agindo naquela época, já no projeto do hospital. É assim que eu explico para você. Como que aconteceu tudo isso? Aconteceu que, já naquela época, quando nós fizemos o projeto junto com o Miller e o arquiteto, Deus já estava agindo, dizendo, façam tantos leitos assim, e ficou aquele hospital grande, que parecia exagerado, parecia fora do comum, parecia um exibicionista, e no final de tudo é um hospital que hoje continua tendo como foco principal o SUS, né? E atendendo o estado do Paraná inteiro, né? E agora, com esses resultados dentro do Covid, que eu fico super satisfeito e orgulhoso do meu corpo clínico, dos funcionários, né? Um resultado espetacular, muito superior a todos os outros hospitais, logicamente, por causa do número de leitos, né? Mas tudo isso me deixa muito feliz, Eric. Mas já digo a você que naquela época já era Deus agindo no meio de nós. Amém. Amém. Doutor, acho que a gente ficaria aqui mais um tempo. Eu amo ficar te ouvindo e quero dizer que quando eu te escolhi, né? Claro, eu gostaria de ter chamado o Dr. Miller, mas a live só cabe um de cada vez. Então vai chegar a vez dele estar conosco também. O senso era de gratidão. Gratidão porque quando Deus também nos escolheu, né, para estar juntos, puxa, que legado que nós temos recebido a partir de você. Talvez você nem tenha noção, porque não é possível ter noção. As coisas que Deus faz vão para além até dos planejamentos. Mas encontrar um homem visionário como o senhor, comprometido aí com a sua família, empreendedor. Eu me lembro de ter sido capelã para você, uma situação que você teve, eu fui te visitar ali no hospital mesmo, né, num procedimento. E você disse assim, que você estava comprometido em oferecer o que fosse do melhor e o do possível, né, ali no hospital, para aqueles que não teriam acesso se não fosse o Hospital do Rossio. Eu te ouvi falando sobre isso, sobre um compromisso com aqueles que não teriam acesso, talvez mais vulneráveis, mais, enfim, sensíveis, enfim, difícil até falar. Então eu vi um líder, né, um líder visionário que está deixando um legado para todos nós, um legado de fé, um legado de trabalho, um legado de fato que faz o nosso mundo melhor. Nesses dias de Covid, mesmo sem a sua presença ali, né, pelas ações do cuidado, é tão bonito ver o que os seus filhos estão fazendo, né, o que a sua família está fazendo. E guardadas as devidas proporções, se nós chamamos o Hospital do Rossio de família, então é ver o que todos estamos desenvolvendo, que de alguma maneira é herança que nós temos recebido de você. Você sente assim também? Você sabe que isso que você falou aí a respeito de todos terem acesso a materiais, medicamentos e exames de imagem, isso é uma verdade. Você veja só que coisa interessante que eu vou te falar. O hospital e os funcionários que ouvirem isso, eles vão concordar comigo, não existe diferença de tratamento do convênio para o SUS e nem do particular para o SUS. É o mesmo tratamento, a mesma medicação, às vezes a mesma acomodação, tanto do funcionário doente como do médico doente, né? E isso está provado com a Covid. Se você analisar bem, a Covid é uma doença que ninguém sabe nada sobre ela, que atinge o rico e o pobre,
que o dinheiro do rico não pode comprar o remédio, porque não existe o remédio, que o maior país financeiro e poderoso do mundo, que é os Estados Unidos, não consegue controlar a doença. Entende? É uma doença que dá em alguns e não dá em outros, que não escolhe o rico do pobre. Entende? Então, o Covid é um alerta para que as pessoas entendam que todos têm que ser tratados da mesma maneira. E no Hospital do Brasil é dessa maneira que é feito. Você é testemunha disso. Né? Não existe uma diferença. Pode existir diferença de acomodação, mas a tratativa, o acesso medicamentoso, acesso a materiais, a órtese e prótese é a mesma coisa. Né? Eu queria também falar, Érica, o seguinte, você fez um marco também, né? Porque você entrou no hospital e na nossa primeira conversa eu falei para você, cuidado em relação aos diversos, a prudência com os diversos tipos de espiritualidade que existem e a escolha das religiões. Né? E você fez isso como se fosse um maestro. Você consegue unir os evangélicos, os católicos, os presbiterianos, a igreja batista, adventista, se falou, o arcebispo, se convida a todos, se congrega todo mundo imbuído pelo mesmo objetivo, que é glorificar a Deus, orar, pedir, conversar, abençoar, cantar, louvores em todos os lados. Cada saída de uma vitória da UTI era aquela festa, eu acompanhei todos eles que saíram, né? E isso aí tudo é muito importante, porque todos sentem, todos sabem que é o mesmo Deus, né? E a maneira de ungir e atingir é a mesma maneira, né? Cada um escolhe a sua maneira de louvar e chegar até Ele. E você fez isso com uma maneira muito bacana. Eu falei para o Pascoal, você é uma maestra, você consegue ser agradável com todos, né? Sem nenhum tipo de preconceito. Isso é muito importante para o nosso hospital, né? Porque tem várias denominações religiosas lá dentro, todos são prestigiados, né? E as igrejas evangélicas todas cantam juntos, tanto batista, presbiteriana, quadrangular. Isso é muito importante, sabe? De maneira que esse marco que você fez, Érica, não vai nunca ser apagado, sabe? Você é uma pessoa que é ungida por Deus, porque você consegue, nos momentos, e são poucas que têm esse privilégio, Érica, se eu posso assim dizer, porque você consegue consolar as pessoas que estão com o seu espiritual completamente baixo, sabe? Quebrantadas, tristes, familiares assim desesperados, né? E chega aquelas palavras que você chega, como você fez quando você me visitou no meu quarto, sabe? Isso é muito importante, sabe? Então, eu queria dizer a você que o Hospital do Rossio, os funcionários, médicos, todos nós, e eu aqui representando a diretoria, te digo muito obrigado. Parabéns pelo que você pelo que você fez, né? Agradeço ao Pascoal de tirar um tempo grande da PIB que você faz parte para se dedicar ao hospital, né? Você é incansável e uma pessoa maravilhosa, muito querida, sabe? Prestativa, que não esquece dos aniversários, não esquece dos momentos difíceis das pessoas, né? Então, em nome do Rossio, eu queria dizer a você que, na realidade, não é você falou que é uma honra trabalhar comigo, não é. É um privilégio tê-la lá dentro. Ai, que delícia! Obrigada, doutor Luiz, obrigada. Eu acho que a gente vai encerrar a live
E eu estava aqui te escutando e orando. Deus, que palavra que eu podia trazer para encerrar esta live e pedir para o Dr. Luiz orar, porque eu amo quando você ora, enfim. E eu vou dar essa palavra aqui. Olha que interessante. Lá no Isaías 61, que eu disse, o texto é: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Mas agora eu vou colocar no seu nome. O Espírito do Senhor está sobre você, Dr. Luiz Ernesto Wendler, porque o Senhor te ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os que estavam presos, apregoando que chegou o ano da graça do Senhor. Sim, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Aí o texto continua e ele vai dizer o seguinte: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Nessa promessa, eu quero deixar sobre a vida do Eduardo, da Fran, das crianças, do Guilherme, da Ilana, das crianças, que a posteridade de vocês, né, a descendência de vocês, seja conhecida como uma família abençoada. Mas também incluo nesta descendência aqueles que chamamos de família Rossio. Que esta família Rossio seja conhecida como uma família abençoada, porque o Espírito do Senhor está sobre você. Muito obrigada por assumir aquilo que o Espírito Santo tem te guiado. O Senhor como um líder, e um líder referência. Tem um líder, e é tremendo perceber, e nesta entrevista também percebi o quanto o Senhor é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria que o Senhor orasse por mim, e assim nós concluímos este momento, dizendo que tem muitos recadinhos aqui de pessoas dizendo: olha só, que lindo isso, tem gente falando sobre mim, mas para o Senhor. Tem médicos do hospital que estão aqui, dizendo parabéns, Érica e Luiz Ernesto, por esta live. Deus abençoe, Dr. Luiz. Pera lá, que testemunho maravilhoso, que bênção. Enfim, várias falhas. Família Rossio é conhecida aqui em Goiânia através da vida de vocês. Canal de bênçãos, olha que maravilhoso. Enfim, vários recadinhos que a gente está recebendo. É verdade, Érica tem o dom de misericórdia. Também recebi este carinho da Érica quando meu marido estava em fase terminal. Gratidão, obrigada, Eliana. Enfim, tem vários carinhos, inclusive da minha mamãe que está aqui e outros queridos que estão aqui. Vamos orar, Dr. Luiz? Vamos. Senhor Jesus, obrigado por mais essa live da Érica. Obrigado por aqueles que estão nos ouvindo. Obrigado pela minha família, pela família do Miller. E queria pedir, Senhor, pela Érica. Que a Érica continuasse sendo essa pessoa maravilhosa que ela é. Essa pessoa. Olá, queridos. Acho que caiu o sinal. O Senhor nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que esse testemunho seja de fato inspirador para continuarmos a nossa caminhada
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigada por sua presença. Te espero nas próximas lives comemorativas de 30 anos de ministério. Deus abençoe.